Dear friends, this evening Queridos amigos, nesta noite we have spoken of assurance. falamos de segurança. We wonder if everyone here in the company has the assurance of eternal life. Ficamos a imaginar se todos aqui nesse grupo têm a segurança de vida eterna. We don't have a new message tonight. Não temos uma mensagem nova para trazer hoje à noite. We have a message from the God of the universe Temos uma mensagem do Deus do universo, who has a deep interest in your blessing. que tem um profundo interesse na bênção de vocês. You know, if I had a letter from the Queen of England Se eu tivesse uma carta da rainha da Inglaterra, sent to me personally, que tivesse sido enviada a mim pessoalmente, I would not ignore it. eu não ignoraria essa carta. I would open it. Eu abriria a I carta would read it. e leria. If you had a letter from the President of Brazil, Se você tivesse uma carta da presidente do Brasil, you would treat it seriously. trataria isso de forma séria. But God has a message for you tonight Mas Deus tem uma mensagem para vocês hoje à noite. from His heart of love, Vinda de seu coração de amor, from His heart of grace, de seu coração de graça. the grace of God that bringeth salvation A graça de Deus que traz a salvação, hath appeared unto all men. que é para todo homem. We're not talking about speculation tonight. Nós não vamos falar de especulações aqui hoje à noite. Michael Faraday was a great inventor. Michael Faraday era um grande inventor. He was a scientist highly admired, honored Era um cientista muito admirado, muito honrado in the field of electricity. no campo da eletricidade. But he was a true believer. Mas ele era um crente verdadeiro. And someone said to him as he approached the end of his life, E alguém no final de sua vida disse a ele: Mr. Faraday, Sr. Faraday, what are your speculations for the next world? quais são as suas especulações para a próxima vida? He says, I have no speculations about that. Ele respondeu: não tenho nenhuma especulação a respeito disso. I have certainty. Eu tenho certeza. He rested his soul upon the living Word of God. Ele descansava sua alma na palavra viva de Deus. He had no doubts about his eternal destiny. Ele não tinha dúvidas quanto ao seu destino eterno. No speculation, Não tinha especulações. certainty. Tinha certeza. We want you to have that certainty tonight Queremos que você tenha essa certeza hoje. because life is real. Porque a vida é verdadeira, é real. Life is earnest. A vida... The grave is not its goal. The grave The grave is not at the end. não termina no túmulo, na sepultura. And there is an eternity before each soul here tonight. Existe uma eternidade diante de cada alma aqui hoje à noite. So God has a message for you. Portanto, Deus tem uma mensagem para você. We hope that you hear the voice of the Lord speaking Esperamos que você escute a voz do Senhor falando, rather than this poor vessel here, ao invés de escutar esse pobre vaso aqui. because God has a deep interest Porque Deus tem um interesse profundo in your blessing. na sua bênção. And you don't know how long you have in this world. E você não sabe quanto tempo vai ficar ainda nesse mundo. You have no promise of tomorrow, Você não tem nenhuma promessa, nenhuma certeza de amanhã viver. let alone for years to come. O que dirá de anos ainda? I live in Canada, Eu moro no Canadá and within the last month, e no último mês there was a train that left Montreal. havia um trem que saiu de Montreal. Montreal, one of the largest cities of Canada. Montreal é uma das maiores cidades do Canadá. I don't think you have many trains in Brazil, Eu não acho que tenha muitos trens aqui no Brasil. but we have very long ones in Canada. Temos trens muito longos no Canadá. Sometimes they have 100 cars. Às vezes com 100 vagões. This train had 72 cars, Esse trem tinha 72 vagões, pulled by 5 locomotives. puxado por 5 locomotivas. And it was coming from Montreal E vinha vindo de Montreal into the United States. para os Estados Unidos. Engineers at the front of the cab. Os maquinistas estavam na cabine da frente. And it was going through a beautiful resort area of Quebec, E passava por uma linda área de resort em Quebec, where people like to spend their vacation. onde as pessoas gostam de passar as férias. And in some way or other, one locomotive derailed. E por alguma razão, uma das locomotivas
saiu dos trilhos. 72 cars 72 vagões began to pile up começaram a se empilhar in this town. nessa cidade. The town's name was Megantic. A cidade chama-se Megantic. But far worse than that, Mas o pior, mais que isso, those tankers were filled with oil, os vagões tanques estavam cheios de óleo, inflammable liquid, líquido inflamável, and they exploded. e explodiram. It was an inferno. Foi um inferno. One of the worst tragedies in the railway history of Canada. Uma das piores tragédias na história da ferrovia do Canadá. And along the railway track, E ao longo do caminho da ferrovia, as it went through that town, ele entrou naquela cidade. there was a restaurant, Tinha um restaurante, or we might say a bar. podemos dizer um bar. This was midnight. Era meia-noite isso. And it was filled with young people, E esse bar estava cheio de jovens, having a good time, se divertindo, drinking, bebendo, careless of their souls eternal, sem se preocupar com a eternidade de suas having a almas. good time. Se divertindo. And those tankers exploded E aqueles tanques explodiram, right in front of the bar. bem em frente ao bar. It was the worst catastrophe that has ever occurred. Foi a pior catástrofe que já ocorreu lá. The last figure was 60 people gone into eternity. A última contagem foi de 60 pessoas que passaram para a eternidade. I think everyone in that bar was ushered into eternity. Cada um naquele bar imediatamente entrou na eternidade. Young people Jovens incinerated. incinerados. Dear friends, we don't want to be be sensational tonight, Queridos amigos, não queremos criar sensacionalismo aqui hoje, but we want to warn you mas queremos avisá-los of eternity. da eternidade. Those young people who went into that bar Aqueles jovens, quando foram àquele bar, had no thought that they would never come out. nem imaginavam o que ia acontecer e nunca ia sair de lá. They were taken in the prime of youth Foram levados no vigor da sua juventude into the next world. para outra vida. How many were ready, I don't know. Eu não sei quantos deles estavam prontos para isso. Well, you're not in that situation tonight. Você não está nessa situação hoje à noite, But we would press upon you mas nós insistimos com você, the urgency of this message, a urgência dessa mensagem, that you have a God to meet, que você tem que se encontrar com Deus, that you are a sinner in the sight of a holy God, que você é um pecador aos olhos de um Deus santo, that God loves you mas Deus ama você and has provided salvation e providenciou uma salvação at infinite cost, a um custo infinito that you might have peace with God, para que você tenha paz com Deus, salvation, salvação, forgiveness, perdão, eternal life. vida eterna. It's the gift of God. É o dom de Deus. And tonight, E hoje God is reaching out Deus está buscando in love em amor to each one of you here. cada um de vocês aqui. He knows your past history. Ele sabe o passado de cada um. It's an open book before Him. É um livro aberto para Deus. You cannot hide anything from the searching eye of God. Você não pode esconder nada dos olhos perscrutadores de Deus. All things are naked and Todas as open coisas estão nuas aos olhos de Deus, unto the eyes of Him with whom we have to do. aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Dear friends, tonight, Hoje à noite, this may be your last opportunity talvez seja a última oportunidade para você to receive Christ, de receber a Cristo, to settle the matter of your eternal soul's salvation de resolver a questão da eterna salvação da sua alma, before the door is forever closed antes que a porta se feche para sempre and you pass into eternity. e você entre na eternidade. There's one verse in the Bible that is used more than any other. Na Bíblia tem um versículo que é mais usado do que qualquer outro. I think everyone here knows that verse. Eu acredito que cada um aqui conhece esse versículo. Yes, it's John 3:16. Sim, é João 3,16. There used to be a brother who kept a record of the gospel meetings in his area. Havia um irmão que ele costumava anotar as pregações do Evangelho na sua região. And when he looked at that record, E quando ele olhou uma vez esses registros que ele he fazia, found that more gospel meetings were opened with this verse than any other. a maioria das pregações do Evangelho eram começadas com esse versículo mais do que qualquer outro.
as another has said, John 3:16, unlocks the heart of God. Como alguém já disse, João 3,16 destranca o coração de Deus. It shows God's love for you. Mostra o amor de Deus por você. That love was in his heart from a past eternity. Esse amor estava no coração de Deus na eternidade passada. Even Christ did not need to die to generate that love. Nem mesmo Cristo precisaria morrer para gerar aquele amor. Because that love was in the heart of God from a past eternity. Porque aquele amor já estava no coração de Deus na eternidade passada. He is light, as we read this afternoon. Como nós lemos hoje à tarde, ele é luz. He is a holy God É um Deus santo who must punish sin, que deve punir o pecado. but he's a God of infinite love. Mas é um Deus de amor infinito. He desires your blessing. Ele deseja a sua bênção. He looked down from heaven. Ele olhou lá do céu, He saw a man in his ruin and guilt. ele viu os homens na ruína e na culpa He provided salvation e providenciou salvação. at infinite cost. A um custo infinito. Let us read that verse. Vamos ler esse versículo. John 3:16. João 3,16. You've known it from childhood. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Whosoever believeth in him para que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have everlasting mas life. tenha a vida eterna. This is a message from the God of the universe, Essa é uma mensagem do Deus do universo, from your Creator, de seu Criador, who knows all about you, que sabe tudo a seu respeito, brought you into this world. que viu você entrar nesse mundo. Remember now thy Creator, Lembra-te do teu Criador, the days of thy youth. nos dias da tua mocidade. What depth there is in this verse. Que profundidade existe nesse versículo? It cannot be exhausted. Ele não pode ser exaurido nunca. I live in Canada. Eu moro no Canadá. We have many native people there. Temos muitos nativos ali. They are called Indians São chamados de índios or Eskimos. ou esquimós. Back a few hundred years ago, Há algumas centenas de anos, they were in great darkness. eles estavam em densas trevas. And there was a young man, E havia um jovem, his name was Egerton Young. seu nome era Eggert Young. And he had a desire to take the gospel to those people E ele tinha o desejo de levar o evangelho àquele povo who were steeped in darkness que estava vivendo nas trevas and superstition. e na superstição. And he went from his home E ele saiu de sua casa and he made known his desire. e fez conhecido o seu desejo. And the chief, E o chefe he da tribo called all the tribes together. chamou todas as tribos, reuniu todas, There they were before him. e ali estavam todos na frente desse jovem. Egerton Young stood up Eggert Young levantou-se with his Bible open com sua Bíblia aberta at this verse. neste versículo. And for 3 hours, E durante 3 horas, he preached the gospel ele from this pregou o verse. evangelho. He never turned the page. Ele nunca virou a página. When he was finished, Quando terminou, everyone was silent. cada um estava em They silêncio. looked to the chief. Ele olhou para o chefe. What will he say? O que diria o chefe? He stood up with much pomp and ceremony. O chefe levantou-se com muita pompa, muita cerimônia He says, this white man has brought us a message. e disse: esse homem branco trouxe-nos uma mensagem. For years I have followed my religion Durante anos segui minha religião and all the ceremonies, e todas as cerimônias, but I have an empty heart, mas eu tinha um coração vazio, an aching heart. um coração que doía. But this man has brought us wonderful news Mas esse homem trouxe-nos maravilhosas notícias from that holy book, do livro santo. and I believe it, Eu creio, and I have peace in my soul eu tenho paz no meu coração. that I never had before Uma paz que eu nunca tive antes na minha alma, through that message através dessa mensagem that I have heard today. que eu escutei hoje. Mr. Young, you can come and preach the gospel as long as you want. Sr. Young, o senhor pode vir aqui pregar o evangelho quantas vezes quiser. And many of those native men and women were brought to Christ. E muitos daqueles nativos, homens e mulheres, foram levados a Cristo. So dear friends, you are not in that situation. Amigos, vocês não estão nessa situação. You may have heard the gospel many times. Talvez vocês já escutaram o evangelho muitas vezes,
It may be an old message to you. Talvez para você seja uma mensagem antiga já. We say in English, going in one ear and coming out the other. Em inglês dizemos que entra por um ouvido, sai pelo outro. But we hope you'll be serious tonight. Mas espero que você leve a sério hoje. That you will hear the voice of the Lord. Que você escute a voz do Senhor. If you're unsaved in this room, se você ainda não está salvo aqui, people are praying for you. Existem pessoas orando por você. God is beseeching you. Deus está buscando você. To be reconciled to him. Para que seja reconciliado com Ele. This very night. Hoje à noite mesmo. You don't need to wait. Você não tem que esperar. The arms of the Lord are wide open. Os braços do Senhor estão abertos. And the way of salvation is so simple. E o caminho da salvação é tão simples. That a wayfaring man, though a fool, need not err therein. Que até um louco o encontra. God so loved the world. Deus amou o mundo de tal maneira. It doesn't say God loved the world, it says God so loved the world. Não diz que Deus apenas amou o mundo, diz Deus amou o mundo de tal maneira. Showing us the intensity of his love. Mostrando a intensidade do seu amor. And his interest in you. E seu interesse em você. That he gave his only begotten son. Que deu o seu filho unigênito. He didn't send an angel. Ele não enviou um anjo. But he sent the darling of his bosom. Ele enviou aquele que era o mais querido do seu seio. The one who was with him from a past eternity. Aquele que estava com ele na eternidade passada. Daily his delight. Que era todos os dias as suas delícias. Rejoicing always before him. Regozijando-se sempre diante dele. But God looked down. Mas Deus olhou para baixo. He saw your lost condition. E viu a condição perdida. He did not spare his son. E não poupou o seu filho. But sent that blessed one. Mas enviou aquele bendito ser. Who was with the Father. Que estava com o Pai. In unclouded communion. Em uma comunhão sem qualquer nuvem. From a past eternity. Na eternidade passada. The creator of the universe. Criador do universo. The Lord Jesus could put his hand on all the treasures of the universe. O Senhor Jesus pode pôr suas mãos em qualquer tesouro do universo. You look into the heavens tonight. Olha hoje à noite para os céus. The work of his fingers. Isso é obra dos seus dedos. They declare the glory of God. Os céus declaram a glória de Deus. The creator. O Criador. Became a man. Tornou-se homem. He took manhood, Mr. Kelly says, he took manhood into union with himself. Kelly diz que ele tomou humanidade em unidade consigo mesmo. But he was God. Mas era Deus ainda. God the Son. Deus Filho. He didn't become son. Ele não se tornou filho. Unto us a child is born. Uma criança é nascida. Nos é nascida. Book of Isaiah. Livro de Isaías. Unto us a son is given. A nós um filho é dado. Doesn't say a son was born. Não diz que um filho nasceu. Unto us a son was given. Diz um filho nos foi dado. Because he was the eternal son. Porque ele já era o filho eterno. In the bosom of the Father. No seio do Pai. He knew all that was in the heart of God. Ele conhecia tudo o que havia no seio do coração de Deus. And he came to reveal it. E veio revelar isso. He left the glory. Deixou a glória. He veiled his Godhead glory there that he had in heaven. Ele ocultou toda a sua glória que ele tinha no céu. Made himself of no reputation. E fez de si mesmo alguém sem qualquer reputação. Took upon him the form of a servant. Assumiu a forma de um servo. Had his ear bored through with an awl. Teve sua orelha furada. I love my master. Eu amo meu mestre, meu Senhor. I love my wife. Eu amo minha esposa. I love my children. Eu amo meus filhos. I will not go out free. Eu não sairei livre. He went to the cross. E foi até a cruz. That bitter suffering. Aquele sofrimento amargo. There, rejected of man. Ali rejeitado. God is offering to you. Deus está oferecendo isso para você. Aquele bendito ser hoje à noite. The person and work of Christ. A pessoa e obra de Cristo. Is the heart of the gospel. É o coração do evangelho. We speak of a happy God. Nós falamos de um Deus alegre e feliz. You go to England. Você vai à Inglaterra.
you'll see a very famous church, Você vai encontrar lá uma igreja muito famosa, probably one of the most famous in the world, talvez uma das mais famosas do mundo, Westminster Abbey. Westminster. It's known all over the world. É conhecida por todo mundo. And if you went in there, Você vai ali, you would see a grave. você verá um túmulo, uma There's sepultura. many graves in that church Há muitas sepulturas naquela igreja, of great people who lived de pessoas importantes que viveram and made their mark in this world. e deixaram uma marca neste mundo. Well, you'll see one tomb there Mas há um túmulo, uma tumba ali, of a very famous man. de um homem muito famoso. You boys and girls have probably read about him. Vocês, garotos e garotas, talvez leram a respeito His disso. name was David Livingstone. O nome dele era David Livingstone. When Eleanor and I go to Malawi, Quando eu e Elinor vamos a Malawi, where we were in May this year, estivemos lá em maio nesse ano, we're right in the area where David Livingstone did much of his exploration. nós estivemos na região onde David Livingstone fez a maior parte das suas explorações. He is admired as a great explorer, Ele é admirado como um grande explorador. sent out by the British government. Foi enviado pelo governo britânico. But he was much more than that. Mas ele era muito mais do que um He explorador. was a true believer Ele era um verdadeiro crente. who had a burden for the African people. E ele tinha um zelo no coração pelo povo africano. He went there not only to explore the country, Ele não foi lá apenas para explorar o país, but to bring the glorious gospel message mas para levar a gloriosa mensagem do to Evangelho those that were steeped in darkness. para aqueles que estavam presos nas trevas. The story is told A história diz in the interior of Africa que no interior da África, that David Livingstone had a deep desire David Livingstone tinha um desejo profundo to take the gospel into one of those dark areas of Africa. de levar o Evangelho a algumas áreas sombrias da África. Down the river, Abaixo, rio abaixo. he knew there was a tribe Ele sabia que havia uma tribo ali, that had never heard the message. que nunca havia escutado a mensagem. He says, I want to go there. Ele disse, eu quero ir lá. His friend said, you'll never come out alive. Seu amigo disse, você não vai voltar vivo. Don't do that. Não faça isso. But the burden pressed upon him. Mas o peso no seu coração foi I've got a grande. message for those people. Levar a mensagem para aquele povo. I'm going. Eu vou. His wife was with him Sua esposa estava com ele and his little baby. e seu bebê. They got into a boat. Entraram num bote They went down the river. e desceram o rio. They were coming near to the area. Estavam chegando próximo da tribo The black men came out. e saíram aqueles africanos Wild screams, com gritos ferozes, brandishing spears. carregando suas lanças. Nothing that David Livingstone did could show them that he had a message of peace. Nada que David Livingstone pudesse fazer mostrava que ele tinha uma mensagem de paz para eles. They were fierce. Eles estavam ferozes. What was he to do? O que ele podia fazer? He was near the shore, Ele estava próximo da beira do rio. so he said to his wife, E ele disse à sua esposa, My dear, querida, give me the baby. me dê o bebê. Now, I think we have mothers here Eu creio que tem mães aqui that could enter into this far better than I could. que poderiam entender muito mais isso do que eu. Give me the baby. Dê-me o bebê. And he stepped out of that boat, E ele saiu do bote the baby in his arms. com o bebê nos seus braços He walked into the company, e andou em direção to the shore. ao beira-rio. The effect was amazing. O efeito daquilo foi maravilhoso. They dropped their spears. Eles jogaram suas lanças no chão. And the story goes that they listened to the E message. conta a história que eles escutaram a mensagem. And there was much blessing in that area. E houve muita bênção naquela região. Well, that's a feeble illustration Essa é uma fraca ilustração of the love of God do amor de Deus giving his beloved son, que deu o seu Filho amado. the one who left heaven's glory. Aquele que deixou a glória dos céus. No room for him in the inn. Não havia lugar para ele. And it's no different today. Não havia lugar para ele na estalagem, não era diferente hoje. Room for pleasure. Existe lugar para prazeres, There's room for business. existe lugar para negócios, There's room for all sorts of foolishness. existe lugar para qualquer tolice, But no room for Christ, não existe lugar para Cristo. the Son of God, O Filho de Deus, as he speaks.
and pleads with your soul Enquanto ele aqui fala e insiste com sua alma and shows you the marks of his suffering e there mostra a você as marcas da sua morte de agonia and invites you to come e convida você a ir a ele. just as you are. Do jeito que você está. Don't try to make yourself any better, Não tente melhorar você mesmo, but believe this verse mas creia nesse versículo, that God gave his son que Deus deu o seu próprio Filho to provide salvation for you. para dar a você salvação. But we will say this: Mas diremos isto: the Lord Jesus lived a perfect life here. o Senhor Jesus viveu aqui uma vida perfeita. You know that. Você sabe disso? Some people say, I'm going to follow the life of Christ. Algumas pessoas dizem, eu vou seguir a vida de Cristo. It's a wonderful example, É um exemplo maravilhoso a vida dele. and it is, Realmente é. but it's not the way of salvation. Mas não é esta forma de salvação. The Lord Jesus came into the world conceived of the Holy Ghost, O Senhor Jesus veio ao mundo concebido pelo Espírito Santo and he glorified God in his pathway down here. e glorificou a Deus no seu caminho aqui neste mundo. That wonderful life of sacrifice. Com essa sua vida maravilhosa de sacrifício, He demonstrated his love. ele demonstrou o seu amor. Some people, they talk about love, Algumas pessoas falam de amor, but their actions don't show it. mas suas ações não demonstram isso. I'm one of those. Eu sou uma delas. But not so with God. Mas isso não acontece com Deus. Not so with the Lord Jesus. Isso não acontece com o Senhor Jesus. He demonstrated the love of God. Ele demonstrou o amor de He Deus. healed the sick. Ele curou o doente. When I visit hospitals, sometimes I say to the nurses that are there looking after the sick, Quando eu visito hospitais, às vezes eu digo às enfermeiras que cuidam dos doentes, every hospital is a monument to the fact that Christ was rejected. cada hospital é um monumento para o fato de Cristo ter sido rejeitado, Because he healed everyone. porque ele curava todos. You wouldn't have any hospital here in Limera Não haveria hospitais aqui em Limeira if the Lord was here. se o Senhor estivesse He aqui. healed the sick. He Ele, cleansed the leper. ele curava o doente, limpava o leproso, Terrible disease. uma doença terrível. I have seen lepers in Africa, Na África eu encontrei in leprosos, India, na Índia também. but the Lord could touch the leper O Senhor poderia tocar o leproso without being defiled. sem se contaminar. The Holy One Aquele que é santo fed the multitudes, alimentava as multidões, raised the dead, levantava dos mortos, but as he looked at the results of sin, mas quando olhou para o resultado do pecado, he groaned in his spirit. ele se atribulava no seu espírito. There at the grave of Lazarus, Ali no túmulo de Lázaro, the one who was the resurrection and the life, aquele que é a ressurreição e a vida, he wept. chorou. In English, this is the shortest verse in the Bible. Em inglês, esse é o versículo mais curto da Bíblia. And why did he weep? Por que ele chorou? For Lazarus? Por Lázaro? No. Não. He was going to raise him from Ele the ia dead. ressuscitar Lázaro dentre os mortos. He wept in sympathy with the sorrowing sisters, Ele chorou por causa das irmãs, da dor das irmãs ali. mingled his tears with Mary and Martha, Ele juntou as suas lágrimas com as lágrimas de Maria e Marta. and then he put forth his divine power. E aí ele colocou o seu divino poder. Well, we marvel at the wonderful life of Christ. Nós nos maravilhamos com a maravilhosa vida de Cristo. It really condemns us E a vida dele nos condena, because we're so unlike him. porque nós somos tão diferentes dele. And so that's not God's way of salvation. Portanto, não é esta forma que Deus deu para nos salvarmos. There he was on the Mount of Transfiguration Quando ele estava na montanha, no Monte da Transfiguração, when his raiment shone as the light, quando suas vestes brilharam, and his countenance as the sun. a sua face parecia o sol. He could have continued up into the glory. Ele podia continuar subindo até a glória. Nothing prevented him Nada impedia ele de fazer but isso. his love for you. Mas o amor dele por você. This morning we read of Gethsemane. Hoje de manhã lemos do Getsemane. Now some people think that the Lord Jesus was bearing sin in Gethsemane. Muitas pessoas pensam que o Senhor Jesus was
bearing sin in Gethsemane. Estava levando os pecados ali no Getsemane? No. Não. But as Mr. Darby explains it, Como Darby explica, he looked into that cup. ele olhou para aquele cálice, He weighed its contents. ele ponderou o seu conteúdo, He knew what it would mean ele percebeu o que significaria to be made sin. ser feito pecado. To go to the cross and bear the punishment Ir até a cruz e suportar for a punição my filthy sins. por meu terrível pecado. To receive the judgment of God. Receber sobre si o juízo de Deus. He sweat, as it were, great drops of blood. Ele transpirou grandes gotas como de sangue, In anticipation em antecipação, prevendo that aquilo, awful hour that was before him. prevendo a terrível hora que havia diante de si. He looked into the cup, Ele olhou para aquele cálice, but he did not drink it. mas não bebeu. And then he went to the cross. Então ele foi até a cruz. You know the story. Você conhece a história. Jesus, bearing his cross, went forth. Jesus, carregando a sua cruz, saiu. But what happened? Mas o que aconteceu? The cross was taken off him. Tiraram a cruz dele. There was a black man there. Havia um negro ali. Simon, Simão, come. vem aqui. You take the cross. Você leva a Do cruz. you know why? Por quê? Sabe por quê? Because they thought he was going to die under the weight of that cross. Porque acharam que Jesus iria morrer sob o peso daquela He had cruz. been up all night in Pilate's judgment hall, Ele tinha passado a noite no julgamento com and they said, Pilatos. he's going to die. Ele vai morrer. We want to crucify him. Nós queremos crucificá-lo. We want to put him on that cross. Nós queremos pregá-lo naquela cruz. Simon, you take the cross. Simão, você carrega a cruz. That's the heart of man. Esse é o coração do homem. How evil it is. Como é mau o coração do Our homem. brother Bautista spoke about it this morning. Batista falou sobre isso hoje de manhã. So he went to the summit of Calvary, to Golgotha, Ele foi até o pico do Calvário, do Gólgota, and there they crucified him. e ali o crucificaram. They scourged him. Zombaram dele, They crowned him with thorns o coroaram com espinhos, and beat it down upon him. bateram nele, They espancaram, plucked the hair from his cheeks. arrancaram as barbas de seu rosto. Now, that's the most painful thing that can happen to a man. Isso é uma das coisas mais dolorosas que pode acontecer a um homem. Much more painful than pulling it from here. É muito mais doloroso do que puxar do queixo, But this was man's heart. mas esse era o coração do homem. And then they sat down and watched him, Então eles se sentaram e ficaram vendo ele, ridiculed him. Ridiculed. ridicularizando All that shame and ignominy he bore. toda aquela vergonha e ignomínia que ele levou ali For you. por você. But even though the Lord had suffered from the hand of man in this way, Porém, apesar do Senhor ter sofrido nas mãos dos homens dessa maneira, it would not put away one sin. isso não teria tirado nenhum pecado. After man had done his very worst Depois que os homens fizeram o pior que podiam fazer and had displayed all the evil of his heart, e havia demonstrado toda a malignidade dos seus the corações, sun was enshrouded in darkness. o sol mergulhou em And in trevas. the 3 hours, Durante 3 horas, long, bitter hours, horas longas e amargas, Christ bore the judgment Cristo levou sobre si o juízo for your sins, por seus pecados, for my sins. por meus pecados. Waves and billows of God's judgments, As ondas do juízo de Deus and stroke upon stroke, caíram sobre ele, onda após onda, as God's wrath awoke. quando a ira de Deus. Dear friends, that's what Christ suffered for you. Amigos, é isso que Cristo sofreu por você. If you look to Him tonight, Se você olhar para ele hoje, you put your faith in that blessed one, se você colocar fé naquele bendito ser, you turn from your sins, você se livra dos seus pecados. you know you're responsible before God. Você é responsável pelos seus pecados diante de Deus. You know, in the schools today we have this
theory of evolution Hoje em dia nas escolas existe essa teoria da evolução, that we came from a lower being, an animal, que ensina que viemos de um animal, but that is the foolishness of the enemy. mas isso é uma tolice do inimigo, Because man is responsible to God. porque o homem é responsável diante de Deus. Adam was responsible in the garden, Adão era responsável no jardim do Éden, but he didn't realize that, mas ele não entendia isso and he disobeyed, e desobedeceu, and he was accountable to God. e ele foi responsável diante de Deus. And you and I are accountable to God. E nós, eu e você, somos responsáveis diante de Deus. Not only are you a sinner, Não apenas você sendo um pecador, but also you're responsible for your sins. você não é só um pecador, mas você é responsável por seus pecados. And you must give an account E você deve dar contas disso, if you refuse Christ. se você recusar Cristo. When the books are opened Quando os livros forem abertos at the great white throne no grande trono branco and your life is manifested. e a sua vida for manifestada ali. So dear friends, tonight Amigos, hoje we trust that you will come to Christ. confiamos que você irá a Cristo. The enemy is against you. O inimigo é contra você, He's not your friend. não é seu amigo. He wants something from you. Ele quer tirar algo de você. And then when he's finished, he will cast you aside. E quando ele terminar, ele vai jogar, chutar você fora. You're just like the children of Israel under the power of Pharaoh. Mas é como os filhos de Israel, os israelitas, sob o poder de Faraó. He wanted those people to make bricks for him Ele queria aquele povo para fazer tijolos para ele and to build his e cities, construir suas cidades, but he didn't want them. mas não queria as pessoas. And it's a picture of the enemy of your soul, É uma figura do inimigo de suas almas, who is going about as Yes. a roaring lion. que nos circula em redor de nós como um leão que ruge. But in this was manifested the love of God. Mas nisso foi manifestado o amor de Deus. The Father sent the Son O Pai enviou seu Filho to be the Savior of the world. para ser Salvador do mundo. How many have been brought to Christ through this verse, John 3:16? Quantos já foram levados a Cristo através desse versículo de João 3,16? And I'm reminded of a story. Lembro-me de uma história, It's well known. ela é bem conhecida. It took place during World War I. Ela aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. In those days, Naqueles dias, there was severe fighting, havia uma luta acirrada, but it was hand-to-hand combat. mas eram combates mão a mão. If you go to Europe, you can look at the trenches where those brave men lived. Você vai à Europa, você consegue ver as trincheiras onde aqueles homens The mud. valentes viviam. The mud and the filth that they lived in A lama e a sujeira na qual eles viviam, as the enemy attacked. enquanto o inimigo atacava. We have no idea Nós não fazemos ideia of the condition of things. das condições que eles passavam ali. The story is told Conta a história of 16 young men who were in one of those trenches. de 16 jovens que estavam numa dessas trincheiras. The bullets were flying, As balas passavam and one man whose name was Bert, e um dos homens, cujo nome era Bert, he fell. caiu. And his comrade knelt down by him. E o seu colega ajoelhou-se ao seu lado, He saw that he was bleeding profusely. viu que ele estava sangrando He was going to profusamente. take off his coat Tirou a to put it underneath his head seu casaco para colocar sob a sua cabeça, when he heard a cry. quando ele escutou um grito. Can you tell me the way to heaven? Você pode me dizer o caminho do céu? My comrade is near the point of death. O meu colega está ali, prestes a morrer, He wants to know the way to heaven. e quer saber como ir para o céu. And I don't know. Eu não sei. He was brought up in a Christian country. Ele tinha sido criado num país cristão. But listen, Bert, I will ask someone else. Escute, Bert, aí eu vou perguntar para alguém. And he went down the line. E ele foi 1, pela 2, fila, 3, 2, 3, 15 people. 15 pessoas. Nobody could tell the way to heaven. Ninguém podia dizer o caminho do céu. They all came from Christian countries. Todos eles de países cristãos. They didn't know Não how to be sabiam saved.
how to tell a dying comrade how he could be ready for eternity. Nenhum podia saber o que dizer para um colega que estava morrendo como ser salvo. But the last man, Mas o último homem, he had a New Testament in his tunic, ele tinha um Novo Testamento no seu casaco, and he pulled it out. e ele tirou He says, "Here, e disse aqui. here's the verse. É esse versículo. John 3:16. João 3,16. Here it is. É aqui. Tell Bert that this is the way to heaven." Diga, Bert, que é esse o caminho do céu. So the New Testament went down the line, E o Novo Testamento passou de mãos em mãos por toda a fila, with every man with his finger on that e verse, cada homem colocou seu dedo naquele versículo, till it came to the last man. até chegar no último homem. Bert, I have the way to heaven. Bert, eu tenho o caminho do céu And aqui. he knelt down beside his friend, Ele ajoelhou-se ao lado do seu amigo and he quoted that verse. e citou esse versículo. Give it to me again. Diga de Bert said. novo. Say it again. Diga outra vez, ele pediu. He says, that is all I need. Ele disse, agora isso era tudo que eu precisava. And with his final breath, E com o seu último suspiro, he rested his soul on that verse, ele descansou a sua alma nesse versículo. passed from the battlefield into the glory. E passou daquele campo de batalha para a glória. Well, you're not under fire here tonight, Você não está aqui debaixo de fogo, but you have eternity before you. mas você tem a eternidade dentro de você. And if you haven't got Christ, E se você ainda não tem a Cristo, you're empty. você está vazio. You have nothing that can satisfy. Você não tem nada que possa satisfazer. There was a great missionary, John Paton, Havia um grande missionário, John Paton, and he went over to the South Seas to preach the gospel. e ele foi a pregar o evangelho. He's well known as a missionary, Ele era bem conhecido como missionário, and he translated the scriptures e ele traduziu as escrituras into the language of the people. e traduziu para a língua do povo para o qual ele ia pregar. He had a lot of difficulty Ele tinha uma dificuldade muito to grande get a word that would explain believe. de conseguir uma palavra que significasse crer. He struggled with that. E ele lutou com isso. How can I convey that thought of believe Como eu posso passar a ideia de crer to these poor native people that don't know much? para esses pobres nativos que não sabem quase nada? They're not educated, Eles não são educados, but he loved their souls. mas ele amava as almas deles. And finally, knowing a little of the culture of the country, E depois de conhecer um pouco da cultura daquele lugar, he came to this conclusion. ele chegou a esta conclusão: Lean yourself entirely upon another. apoie-se totalmente em outro. Put your weight upon another. Coloque o seu peso That- em outra pessoa. That conveyed the thought of belief. Isso passava a eles o que significa crer. And that's the way he translated it. E foi assim que ele traduziu. So, dear friends, that's what we want you to do tonight. E é isso, amigos, que gostaríamos que você fizesse hoje. Your sins are many. Seus pecados são muitos. You can't remember them all. Você nem pode se lembrar de todos eles. Some people say, confess your sins and come to God. Algumas pessoas dizem, confesse os seus pecados e vá a Deus. But I cannot do that. Mas eu não posso fazer isso. I had too many. Eu tenho muitos. But listen, God who knew them, Mas entenda que Deus conhece todos eles. He laid them upon Christ. E Ele colocou todos eles sobre Cristo. Every one of those iniquities Cada uma daquelas iniquidades every sin that you have committed que você já cometeu was paid for foi paga if you believe in se Christ. você crê em Cristo. If you lean upon Him Você se apoia nele and none other, e nenhum outro. you will have this everlasting life. Aí você terá essa vida eterna. A new life, Uma vida nova, a new master. um novo Senhor. You've served Satan long enough. Você já serviu Satanás tempo demais. He's a bad master, Ele é um péssimo Senhor, but you may have been a good servant. mas você talvez tenha sido um bom servo dele. But we introduce you to the best master of all, Mas nós apresentamos você ao melhor Senhor de todos, the Lord Jesus Christ, o Senhor Jesus Cristo, who is inviting you tonight que está convidando você hoje to come to Him para ir a Ele, just as you are. do jeito que você está. You don't need to come to the front. Você não precisa vir aqui à frente. You can bow the head.
Você pode dobrar sua cabeça, where you are, baixar sua cabeça onde você está and believe in the Lord, e crer no Senhor, in His death, em sua morte, His suffering no seu sofrimento for you. por você. You know, I'm going to say something before I finish. The Antes time de is gone. terminar, I'm eu going vou dizer here. algo. You know, I've been thinking lately of a man. Ultimamente eu tenho me lembrado de um homem, You all know his name. e todos vocês sabem o nome dele. He was one of the 12, Ele era um dos 12, Judas. Judas. And he companied with the Lord. Ele andava na companhia do Senhor. And he heard his words every day. Todos os dias ele escutava as palavras do Senhor. He saw his miracles, his works of power. Ele viu seus milagres, suas obras de poder. He ate with him. Ele comeu junto com eles. He may have even performed some miracles. Ele talvez tenha até feito alguns He milagres. was one of the 12. Ele era um dos 12. But he was unregenerate. Mas ele não era regenerado. I just want to look at a verse here before we close in the book of Matthew Vamos abrir em Mateus, antes de terminarmos. 26. 26. 26, I think it's verse 46. Versículo 46. Mateus 26, 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Verse 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Well, you know the story well. Bem, você já conhece essa história You know, muito bem. Judas knew the place where the Lord was. Judas sabia o lugar onde estava o Senhor. He had often been in Gethsemane. Ele já tinha estado ali várias vezes. He knew the place. Ele conhecia o lugar. Maybe you know the place Talvez você conheça o lugar where the Lord is. onde o Senhor está. But Judas was unsaved. Mas Judas não era salvo. And it's remarkable that he had a cover-up É notável que ele tinha for 3.5 years. que ele fingiu And at the durante last- 3 anos e meio, At the Last Supper, so-called, the Last Supper, na última ceia, when the Lord said, "One of you shall betray me," quando o Senhor falou, um de vocês vai me trair. why didn't the disciples say, "Oh yes, we know who it is. Como é que os discípulos não disseram, sim, nós sabemos quem é. We know who it is"? Sabemos quem é. They never knew. Eles nunca sabiam. Because nothing that the Lord Jesus did in his company with Judas Mas porque nada que o Senhor Jesus fez na companhia de Judas betrayed, not betrayed, gave them any idea of who it was. deu a eles, nada deu a eles a ideia de quem seria o traidor. He showed the same love toward Judas as toward the other O disciples. Senhor demonstrou o mesmo amor para com Judas que ele demonstrou para cada outro discípulo. And Judas never gave away himself either. E Judas nunca se revelou também. A cover-up. Ele estava ali But secretamente, it came out. mas ele se revelou. And you may be passing as a Christian. Você talvez seja visto como um cristão. You may know the place well. Você talvez saiba bem o lugar. You may even be at the gospel meeting every Sunday night. Talvez todo domingo à noite você frequente a pregação do And Evangelho still be without Christ. e ainda continua sem Cristo. Still be in the gall of bitterness. Ainda continua mergulhado. Well, tonight we trust that you will come to Christ Mas hoje nós cremos que você irá a Cristo. before those secret sins are all manifest Antes que todos esses seus pecados secretos sejam manifestados to everyone para todos, at the great white throne. diante do grande trono branco. When the Lord will no longer say, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Quando o Senhor não mais irá, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Depart from me. Mas ele dirá, afastai-vos de I mim. never knew you." Eu nunca vos conheci. And Judas is in a lost eternity E Judas entrou na eternidade with the rich man perdido, junto com aquele homem calling rico for one drop of water que negou uma gota de água in the flames of hell.
que não tinha uma gota de água Oh, sequer. dear friends, these are Nas chamas do these inferno. are solemn warnings. Esses são avisos solenes, amigo. May God bless His word to you tonight. E que Deus possa abençoar sua palavra para você essa You noite. say it's too easy. Você diz, é muito fácil. Well, salvation is free, Bem, a salvação é de graça, but it's not cheap. mas não é barata. I heard a story, Eu ouvi uma história, and I don't want to take away from the solemnity of the message, eu não quero me afastar da solenidade da mensagem, but it struck me. mas ela me atingiu, me There was falou a, alto. a company in the United States. Uma empresa nos Estados Unidos, They used to put out a product, eles costumavam vender um produto, a cake mix, uma to make- mistura para to make bolo, cake. And they had the instruction: e tinha as instruções ali, just add water, apenas coloque água and you can have a cake. e você pode ter um bolo. And these packages were on the shelves, E essas embalagens com mistura estavam nas but prateleiras. they couldn't sell them at all. Eles não venderam nada. No one would buy them. Ninguém comprava. So the heads of the company got together. Então os donos, os They diretores se reuniram, scratched their head. coçaram a cabeça. What's wrong? O que está errado? It was very simple, the formula. É muito simples a fórmula. It was too easy. Era simples demais. We're not going to sell it. Não vai vender. So they changed the formula. Então eles trocaram a fórmula. Add an egg. Add Acrescente um ovo and mix it up. e misture. It sold tremendously. Vendeu de monte. Well, I don't want to bring any lightness into the message. Eu não But quero apreciar a salvation mensagem. is easy. A salvação é fácil. Not for the Lord Jesus. Não but foi fácil para o Senhor it's Jesus. a gift for you. É um presente para você. But you must repent of those sins. Mas você tem que se arrepender dos seus pecados. Repentance toward God. Arrepender-se para Deus. Faith in our Lord Jesus Christ. Crer no Senhor Jesus Cristo. One look to the Lamb of God Um olhar para o Cordeiro de Deus will save you eternally. salvará você eternamente. May God bless His word to us. Que Deus possa abençoar sua mensagem.